dia! A paz do Senhor! Com muita alegria nós estamos começando esse nosso devocional de sábado, dia 7 de fevereiro de 2027. Já está quase na metade de fevereiro, gente. Olha, eu estou falando, né? A nossa profetisa Ângela, no mês de janeiro, ela veio cantando as músicas do Natal, falou, já está chegando o Natal. Olha só, eu estou fazendo escola, né? Gente, mas o tempo passa rápido demais, e quando a gente se dá conta, pronto, já foi o ano, né? Então, que nós venhamos fazer tudo no tempo certo do Senhor, né? Não precisamos correr desesperado, há um tempo para todas as coisas, a gente só não pode perder tempo nessa vida, amém? Glória a Deus. Vamos orar, gente, vamos buscar a presença deste Deus maravilhoso, clamando pela presença do Senhor na nossa nação, na nossa casa, na nossa família e também na igreja do Senhor. Você que pode se colocar de joelhos junto comigo, se coloque para nós aqui em uma só voz orarmos a este Deus maravilhoso. Oremos ao Senhor. Nossa nação está em tuas mãos, nossa vida, nossa família. E eu digo que nada fugiu do controle das tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é onisciente, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é onipotente. E os teus olhos estão em todo lugar, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está vendo tudo aquilo que está acontecendo nesta nação. Uma nação que começou tão mal, tantas religiões satânicas, até mesmo religiões que falavam do teu nome, mas por interesses próprios, para escravizar, para roubar. Mas hoje nós estamos nesta nação, abrindo a palavra do Senhor e declarando a esta nação para que as pessoas tenham os seus olhos abertos. Satanás não para com as suas armadilhas, buscando destruir as famílias, buscando destruir a igreja. Por isso que eu firmei um compromisso contigo. Todos os dias neste devocional deste ano, nós vamos orar, nós vamos clamar. Não é só até as eleições, é todos os dias, orando pela nossa nação, orando pela nossa família, orando pela igreja do Senhor. E creio que não vai ser somente este ano. Lembrar que o Senhor nos chamou para guerrear. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, dominadores, potestades. E que o Senhor venha nos revestir da armadura de Deus. E como as pessoas estão sendo afetadas na sua alma, na sua cabeça, porque está faltando o capacete da salvação. Antes de mais nada, nós temos que ter a nossa mente blindada, porque o Senhor nos deu a mente de Cristo, e nós temos a mente blindada quando nós colocamos o capacete da salvação. Então eu oro pelas famílias, já oramos pela nação, agora oramos pela família. É dessa forma que o inimigo, ele quer minar as resistências da igreja, da nação, é afetando as famílias, é trazendo confusão para dentro do lar. Mas nós repreendemos este espírito de confusão. Saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Já repreendo todo o mal que fizeram nesta nação, essas consagrações satânicas,
fizeram sexta-feira antes do carnaval, tantas consagrações, pessoas que estão a serviço do inferno, a serviço de Satanás, consagrando determinados locais, aonde tem essas manifestações religiosas que falam que são atividades culturais, mas na verdade são manifestações religiosas, invocando demônios. E quantas pessoas estão sendo iludidas? É uma época que se tenha mais destruição, traição, moças sendo enganadas, rapazes sendo enganados. Senhor, tem misericórdia desta nação, Senhor. E eu oro pela igreja do Senhor, que continuemos a pregar o Teu Evangelho, a pregar a Tua Palavra, que mais e mais lares sejam impactados pela nossa palavra, Senhor. A nossa palavra. Eu creio que esta pregação, ela estava surtindo efeito, porque eu sempre peço que o Senhor venha tomar a direção deste devocional, dessa nossa programação, e nos ajuda, Senhor Deus, nesse espiritual, darmos continuidade nessas 98 horas de intercessão, de busca do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, com bastante alegria, nós vamos entoar louvores a este Deus maravilhoso. Louvemos ao Senhor. Com você, Thalita. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata,
Aleluia. Senhor, pode morar. Senhor, pode morar em nossos corações, né? Gente, nesse sábado, dia 7, eu desejo que você tenha um dia muito feliz, viu? Você que está aí no seu descanso, que você seja renovado pelo Senhor. Vamos aos recadinhos, vamos? Gente, antes dos recadinhos, eu fiz aqui a oração, aqui a nossa oração, e é algo muito sério. É algo muito sério porque nós vamos estar no espiritual, Tiago. E as pessoas, eu vou falar assim de uma forma explícita, tá? Os terreiros de Umbanda, terreiros de um monte de bandas que tem aí, né? O pessoal está tudo trabalhando ali nos locais aonde fazem os desfiles, né, de escola de samba, tudo consagrando aquele local, consagrando as cidades, entregando chave da cidade simbolicamente a uma entidade chamada Rei Momo. É uma guerra travada, é uma guerra que nós estamos travando todos os dias, e não é brincadeira. Quantas pessoas, Ângela, dentro da igreja, meninos, meninas, ali formados com a palavra do Senhor, e, gente, a gente está vendo cada vez mais os meninos afeminados, as meninas masculinizadas. Vocês acham que isso é normal? Isso não é normal. É um trabalho que Satanás e seus demônios estão fazendo associados com pessoas. Enquanto muitos estão dormindo, nós estamos convocando pessoas para o espiritual. E me lembre, por favor, gente, da semana que vem, eu enfatizar nisso. Eu vou enfatizar, tá? Porque lembro quando estava não envolvido com a escola de samba, tudo, mas quando eu estava em outra denominação, que nós fazíamos um trabalho, né, um sábado antes do carnaval. Trabalho dos oficiais que trabalhavam lá. E nesse mesmo local, a gente fazia no sábado, e nesse mesmo local era cedido um dia antes para que as pessoas se unissem lá dessas religiões, né, para consagrar a cidade de São Paulo e os desfiles. E tem muitas pessoas que estão saindo das igrejas para ir pular marchinha de carnaval. Começa assim, são coisas sutis. Daqui a pouco estão totalmente perdidas. Então é algo muito sério. Nos ajudem em oração, gente. Venha para o espiritual. Mas não só nessas 98 horas, mas já comece desde já a intercessão. Nós não estamos orando, intercedendo pelas pessoas, somente pelas pessoas que vão estar aqui, né, nessas 98 horas. Nós estamos buscando pela cidade de São Paulo, pelas famílias, e nós vamos estender também pela nação, pelas nações. Nos ajudem, gente, por favor. E amanhã nós temos a nossa Santa Ceia a nossa Santa Ceia da Unidade, tá? Às 10 da manhã. Desejamos que todos nós estejamos unidos aqui às 10 da manhã para nós recebermos a Santa Ceia do Senhor, tá certo? É aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, Avenida Ultramarino, número 616, o Templo da Igreja Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui. Vamos para a palavra? Vamos essa semana, ao findar da semana, né? Hoje, sábado, é o findar da nossa temática também, mas a palavra, ela permanece em nossos corações. E a temática dessa semana é: ungidos não vivem brigando. Ungidos não vivem brigando. E a palavra que tem norteado a nossa semana está na segunda carta, segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo 18, os versículos de 1 a 7. Tiago, você sabia que esse livro das Crônicas só vai falar dos reis de Judá? Você sabia disso? Olha a curiosidade bíblica, né? Mas você pode falar, mas eu ouvi sobre Acabe, sobre Jeorão. Está ali no livro de Crônicas, né? Inclusive está até nesse trecho aqui.
mas as menções ali para os reis de Israel foram as coisas más que eles fizeram, né? Então é só uma pitadinha da malignidade que estava em Israel, mas as crônicas dos reis de Judá. E você que não sabia disso também, olha aí, né? A gente trazendo essa curiosidade bíblica. E a palavra de hoje está em Gálatas, agora sim, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus, servo de Cristo. Senhor, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos que estão aqui me ajudando nessa transmissão, a nós alcançarmos um número máximo de pessoas, um número grande de pessoas, para ouvir esta palavra, Senhor. Instrui as nossas vidas, nos ensina. Nós te pedimos que a cura do Senhor seja derramada sobre os corações, sobre a alma, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele pouco importa com que os outros estão pensando ao seu respeito quando ele está fazendo a obra do Senhor, porque quando nós nos preocupamos muito em agradar pessoas, pode ter certeza que vamos desagradar a Deus, pode ter certeza. Há muitas pessoas que, desculpa até o termo, né, para ficar bem na fita. Esse negócio de ficar bem na fita é uma gíria da época da Ângela, né, que tinha a fita de videocassete. Vou ficar bem na fita. Já tá vendo, Ângela? No nosso tempo já tá, né? Mas as pessoas que querem agradar outras pessoas, que não têm comunhão com Deus, estão desagradando ao próprio Deus. Quando nós falamos, olha, não importa o que as pessoas pensam de mim, nós nos importamos com aquilo que nós estamos fazendo nisso, para a edificação das pessoas, para a edificação da igreja de Cristo. Essa questão, não importa o que as pessoas estão pensando de mim, mas eu tenho que andar de uma forma reta. Aí sim nós vamos incomodar o mundo, mas nós vamos agradar o nosso Deus. E para nós trazermos essa aplicação para as nossas vidas, a primeira aplicação: agradamos aquele do qual esperamos alguma coisa em troca. E de quem nós esperamos a recompensa eterna? De Deus ou dos homens? Ângela, põe para a gente, por favor, João, capítulo 10, o evangelho escrito por João, capítulo 10, os versículos 11 e 13, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, vamos fazer o seguinte, Ângela, você pode, eu vou conversando aqui com o pessoal, você pode mudar a versão, pode colocar na NAA, por favor? Obrigado. Fala sobre o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Nós temos que agradar o nosso Senhor Jesus Cristo, pois esse mundo está cheio de mercenários que só querem explorar a fé, falsos pastores. E há muitas pessoas que, para agradar as outras pessoas, acabam caindo nesses discursos malignos. A palavra de Deus é a verdade. É a palavra de Deus que tem que ser pregada e difundida nesta nação e pelo mundo. E a segunda aplicação: se você busca o favor de Deus, então não se preocupe em agradar pessoas. Quando fizer isso, implica em desagradar
a Deus, que sejamos convictos em nossa fé, mesmo a ponto de desagradar pessoas, por pregarmos as verdades contidas no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo livro de Gálatas, Paulo ele faz ali um breve relato, aonde ele vai discutir, tem uma discussão ferrenha com o apóstolo Pedro, por uma atitude errada ali do apóstolo Pedro. O apóstolo Tiago também, só que o Tiago, irmão de Jesus, fala até sobre Barnabé. Barnabé, aquele, sabe, cara que era tão, sabe, tão amável. Atitudes erradas. E Paulo, ele começa a falar, começa a mostrar aquelas atitudes erradas. Mas para quê? Era para trazer confusão no meio da igreja? Não, para a edificação da igreja. Pedro depois, em suas cartas, em uma das suas cartas, ele vai falar, olha, escuta aqui que Paulo está falando. Escuta o que este homem de Deus está falando. Então, no meio da igreja do Senhor, não pode ter divisões. É nós olharmos para a palavra do Senhor e seguir essa palavra pura, uma palavra simples, que todos entendem a palavra de Deus. Ele se faz entendível a todas as mentes. É o nosso Deus. Então, antes de querer agradar pessoas, vamos agradar ao nosso Deus. E a terceira aplicação, gente, terceira e última, diz assim, a nossa condição de servos de Cristo entra em xeque quando amamos pessoas mais do que amamos Deus. E isso é demonstrado sobre quem agradamos, quando há divergência daquilo que Deus diz do que as pessoas fazem. Então, não podemos fazer com que nada venha a concorrer com a vontade de Deus em nossas vidas. Tudo muda quando nós aprendemos a dizer não àqueles que querem nos tirar dessa condição de amarmos o nosso Deus. Duas palavrinhas que mudam situações, mudam histórias. É um sim ou um não. Deus, ele mudou a minha história com um sim e mudou a minha história com o não. O sim, ele me aceitando. O não aceitando o pecado que havia em minha vida. Então Deus mudou a minha história. O Evangelho mudou a minha história. O Verbo vivo, Jesus, mudou a minha história. E quantas inimizades eu fiz neste mundo por servir a Deus. Fui chamado de traidor da religião. Pessoas viraram as costas. Mas glória a Deus que o Senhor me aceita todos os dias. Todos os dias. E para terminar, quero ler com vocês no livro de Atos, capítulo 5, os versículos 28 e 29. Diz assim: que lhe dizes, demos ordens expressas a vocês para que não ensinasse neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pedro estava no seu discurso, e nesse discurso tinham muitos ali das autoridades locais. E Pedro falando do nome de Jesus, as pessoas se incomodando. Imagino as pessoas balançando a cabeça, falando, agora que a gente pega eles. Até que Pedro fala: olha, vocês mataram o meu Senhor Jesus Cristo. Pessoas que eram culpadas daquele sangue. Mas hoje nós entendemos que todos nós éramos culpados daquele sangue. E as autoridades seguram Pedro e falam: para de falar neste nome. Pega os apóstolos. Mas Pedro fala:
Importa agradar a Deus do que agradar a homens. Eu encerro essa ministração, essa reflexão do dia aqui, e lembre-se sempre de se preocupar em agradar ao nosso Deus. E hoje na oração do dia, meus amados irmãos, nós vamos pedir para que o Senhor abra os olhos quando nós estivermos agindo de uma forma para agradar a homens do que a Deus. Então curve a sua cabeça e vamos orar. Abre os meus olhos, meu Deus, para que eu veja quando estiver agindo para agradar pessoas e com isso estiver te desagradando. Quero e terei, com a ajuda do Espírito Santo, uma postura corajosa em dizer não para as pessoas que esperam o meu sim naquilo que é contrário ao que Deus diz. A tua vontade que tem que prevalecer em nossas vidas. É a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que façamos aquilo que te agrada hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso devocional desse sábado, dia 7, chegou ao final, mas segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes, se assim o Senhor quiser, né? Desejamos estar aqui, mas desejamos também que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Então lembre-se de tudo aquilo que foi dito, os recados, amanhã, Santa Ceia da Unidade, tá? Nós que somos cristãos, nós temos que estar nos alimentando das coisas espirituais que o Senhor deixou para nós. Amém? Glória a Deus. Então segunda-feira você mande um oi, uma paz do Senhor, para que eu mande um abraço para você também no final do nosso devocional. Curve a sua cabeça e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixo com vocês um forte abraço da família Manda Aqui. Beijos, beijos, beijos e beijos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau! Presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção, derrama sobre mim um som de poder.